O grupo é composto por Ana Clara Grise, Ana Clara Mansur, Bruna Hoffmann, Darlet Souza, Pedro Henrique Siqueira e Ricardo Toé. Nós vamos falar sobre o sistema sensorial. Tato. O tato é um dos 5 sentidos e é através dele que podemos perceber texturas, temperaturas e sensações de dor. O tato é o primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano. O órgão responsável por este sentido é o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele é composta por 2 camadas que estão unidas entre si: a epiderme, que é a camada exterior, e a derme, que é a camada interior. Os mecanismos responsáveis pelo tato estão na segunda camada da pele, a derme. Na pele, existem diversos tipos de receptores de estímulos táteis. São esses receptores que recebem e transmitem ao cérebro a sensação de toque. Alguns desses receptores são terminações nervosas livres, que reagem a estímulos mecânicos, químicos e térmicos, sobretudo os dolorosos. Outros receptores são organizados em forma de corpúsculos, ou seja, são células especializadas que estão em contato com terminações nervosas. Os corpúsculos sensoriais podem ser mecanorreceptores, responsáveis pela percepção do toque, ou termorreceptores, são responsáveis pela percepção do calor e do frio, e reagem de acordo ao estímulo externo, seja ele frio ou quente. Alguns receptores táteis e onde são encontrados. Corpúsculos de Meissner. Apresenta uma grande sensibilidade e é encontrado em áreas de pele sem pelo. A região dos lábios e da ponta dos dedos apresenta grande quantidade. São sensíveis a vibrações de baixa frequência e a movimentos de objetos na superfície da pele. Discos de Markov. São encontrados em áreas que apresentam grandes quantidades de corpúsculos de Meissner, como nas pontas dos dedos. Entretanto, na pele com pelos, pode-se encontrar também uma quantidade moderada de discos de Markov. Esses receptores percebem o toque contínuo de objetos sobre a pele. Corpúsculos de Vater-Patini. Presentes em grande número na ponta dos dedos, estão localizados abaixo da pele e nos tecidos das fáscias. O estímulo de receptor tátil ocorre apenas pela compressão local e rápida dos tecidos. Órgão terminal do pelo. Na base do pelo encontra-se uma fibra nervosa, a qual é estimulada por qualquer movimento do pelo. Esses receptores atuam percebendo principalmente movimentos de objetos e o contato inicial de um objeto sobre a pele. Corpúsculo de Ruffini. Percepção de distensões na pele e calor. Estão localizados em camadas mais profundas da pele e em tecidos mais profundos, bem como cápsulas articulares. Estão relacionados com a percepção de sinais de tato e pressão prolongados e intensos. Nas articulações, as terminações de Ruffini atuam sinalizando o grau de rotação da articulação. As partes do corpo mais sensíveis ao toque são as mãos, os dedos dos pés, o rosto, lábios, língua e região genital, tanto masculina quanto feminina. Para impedir a sensação de dor durante uma intervenção cirúrgica, é usada anestesia, que pode ser geral, estado de inconsciência, regional ou peridural, que é aplicada próximo à medula, sendo que o paciente pode ficar acordado ou não, ou local, que é apenas na região onde ocorrerá a intervenção. Em qualquer dos casos, a anestesia impede que os impulsos nervosos gerados pelos receptores de dor sejam transmitidos pelos nervos, não chegando dessa forma ao cérebro. Algumas doenças são capazes de afetar o tato humano. Entre os problemas que podem prejudicar o tato, temos hanseníase, lesão na medula espinhal e várias doenças dermatológicas, como a micose, a frieira e o câncer. Meu nome é Pedro e eu vou falar sobre o olfato.
O olfato, ele é responsável pelo discernimento de diferentes odores e em relação a outros mamíferos, o ser humano possui um sistema olfativo pouco desenvolvido. A olfação, ela é realizada por uma cadeia de neurônios que começa no nariz, o órgão receptor. A anatomia do nariz humano, assim como a dos mamíferos, é ajustada para canalizar o ar inspirado e direcioná-lo à traqueia e aos pulmões. A parte interna do nariz é coberta por muco, onde encontram-se os neurônios quimiorreceptores da olfação. O epitélio olfatório é um outro órgão presente no sistema olfativo e é um neuroepitélio colunar pseudoestratificado. Ele é composto por 3 tipos de células: as células de sustentação, as células basais e as células olfatórias. As células de sustentação são largas no topo e mais estreitas na sua base e apresentam na sua superfície microvílulos, que são prolongamentos que aumentam a área de absorção da célula. Esses microvílulos invadem a camada de muco que cobre o epitélio. As células basais são pequenas e arredondadas e estão localizadas na base do epitélio, entre as células olfatórias e as células de sustentação. São as células-tronco do epitélio olfatório. Já as células olfatórias são neurônios bipolares que se diferenciam das células de sustentação, pois seus núcleos se situam em uma posição inferior. As extremidades dessas células apresentam dilatações elevadas, de onde partem de 6 a 8 cílios, que são quimiorreceptores estimulados pelas moléculas odorantes. A superfície receptora é ampliada vantajosamente com a presença desses cílios, que ficam mergulhados no muco nasal, e é na membrana dos cílios que as moléculas receptoras encarregadas da transdução olfativa são encontradas. Do outro lado do neurônio receptor, surge um axônio, que entra na cavidade craniana através dos orifícios da placa crivosa do osso etimoide, e estes axônios, que são dos receptores, são na realidade as fibras de primeira ordem do sistema olfatório. Os filetes nervosos que eles formam compõem o primeiro nervo craniano, o nervo olfatório, um nervo diferente que não constitui um cilindro compacto, como os demais, mas sim um leque de filetes, que vão acabar no bulbo olfatório, no encéfalo. Agora nós vamos falar sobre o sentido da visão. Os órgãos responsáveis por realizarem o sentido da visão são os nossos olhos. Neles nós podemos encontrar células sensoriais que são estimuladas pela luminosidade e nós chamamos de fotorreceptores. Esses fotorreceptores são encontrados na parede interna do cálice óptico. Eles captam a luz que chega à retina e transmitem para o cérebro o impulso nervoso que corresponde à qualidade dessa luz. Assim, o cérebro passa a ser capaz de reconhecer as imagens. E essas células se dividem em 2 grupos, cones e bastonetes. Os cones são responsáveis por realizar uma visão precisa, central e detalhada, e também a visão em cores. Já os bastonetes não são capazes de distinguir cores, mas sim realizarem a visão periférica e a visão noturna. As principais partes dos olhos. Nós temos a córnea, que é uma membrana transparente que fica presa à esclera, parte branca do olho, e que permite a entrada da luz junto com o cristalino. E ela faz com que essa luz seja focada para a retina. O cristalino é uma estrutura de consistência elástica que fica mais espesso para a visão do que está próximo e mais fino para a visão do que está distante. E é dessa forma que ele ajusta o foco da nossa visão. Ele cresce durante toda a vida do ser humano. Coroide é uma camada formada por um tecido constituído de vasos sanguíneos e nervos. Ela possui a função de manter a temperatura do globo ocular e também o nutrir, além de conduzir o fluxo sanguíneo. Esclera. Ela tem como função proteger o globo ocular. A esclera é a camada mais externa do olho, essa parte branca, e ela é constituída por um tecido fibroso, bastante denso e resistente. Junto a ela estão ligados os músculos que controlam o movimento dos nossos olhos. O humor aquoso. Ele é responsável por manter a saúde e a transparência dos olhos. É um fluido situado entre a córnea e o cristalino. Ele preenche a câmara anterior. O humor vítreo. Esse está localizado entre o cristalino e a retina. Ele também é um fluido e ele ajuda a manter o formato do olho e também a clareza da visão. Íris.
A gente pode encontrar a íris entre a córnea e o cristalino. Ela é a parte colorida do olho que é capaz de se expandir e contrair, regulando a quantidade de luz que o olho recebe através da pupila. E a pupila é a parte escura que fica no centro da íris. Ela é um orifício que aumenta e contrai por conta da íris. Quando ela aumenta, isso significa que tem luminosidade baixa e é necessário captar a maior quantidade de luz possível. E quando ela está contraindo, significa que existe muita quantidade de luz e é necessário evitar que a visão fique ofuscada. Nervo óptico é por onde o cérebro recebe impulsos elétricos para então os interpretar e gerar as imagens que nós enxergamos. Retina é a camada mais interna do olho, constituída pelos cones e os bastonetes, que, como eu expliquei no slide anterior, os cones são responsáveis pela visão precisa e por captar as cores, já os bastonetes são responsáveis pela visão periférica e noturna. Então eu vou resumir para vocês o sentido da visão até chegar na imagem. Primeiro a gente vai observar algo ou alguém e eles vão refletir luz. Essa luz vai entrar nos nossos olhos através da córnea. Ela vai passar pelo cristalino, onde vai ser focada de forma nítida sobre a retina. Depois disso, a retina vai obter uma imagem invertida do que é focado, então vai ser necessário a ajuda dos cones e dos bastonetes para enviar uma mensagem para o cérebro, que são os impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão ser enviados para o cérebro através do nervo óptico e o cérebro vai interpretar essas imagens. E assim nós vamos ter uma imagem clara e colorida, essa que nós enxergamos no dia a dia. Bom, existem várias doenças que podem atingir a nossa visão, só que as principais delas são essas aqui e eu vou explicar para vocês. A miopia é uma doença que pode ser hereditária e quando o indivíduo é portador dela, ele não consegue enxergar objetos distantes. Isso ocorre por causa de um erro refrativo, onde a luz não pode focar na retina. Isso faz com que os objetos à distância fiquem embaçados. Já na hipermetropia, acontece o contrário, né? O indivíduo não consegue enxergar o que está mais próximo dos olhos. A visão dele fica embaçada. É um erro de refração que leva a imagem a ser focada atrás da retina. É preciso afastar os objetos para que a pessoa com hipermetropia possa enxergar com mais clareza. No astigmatismo, vai acontecer as duas coisas. O portador dessa doença não vai ser capaz de enxergar tanto o que está de perto quanto o que está de longe. Isso acontece por causa de uma alteração na curvatura da córnea e a imagem surge distorcida na retina. Existe também o daltonismo. A pessoa que é daltônica sofre de uma alteração visual, onde o indivíduo perde ou diminui a capacidade de ver cores ou perceber a diferença entre elas. O paladar é composto por células denominadas de papilas gustatórias. São capazes de sentir sensações químicas como doce, salgado, azedo, amargo e umami. As papilas gustatórias são importantes porque nos fazem sentir as sensações e os gostos dos alimentos. Assim conseguimos identificar se o alimento é bom ou ruim, se ele são bastante nutritivos, calóricos ou se estão estragados. Quando queimamos a língua com alguma bebida quente, ficamos sem sentir as sensações naquele local por causa do trauma temporário que ficam nas nossas papilas. Pesquisadores brasileiros e estadunidenses publicaram numa revista Proceedings of the National Academy of Sciences uma descoberta de receptores nicotíneos nas papilas gustativas. Tal fato pode contribuir significativamente para a dependência de determinados indivíduos pelo cigarro. Um dos 5 sentidos sensoriais, a audição é responsável por captar os mais diversos sons de frequências diferentes, e isso varia de ser vivo para ser vivo.
A utilidade dela se dá pela comunicação acústica, social e natural, intra e interespecífica e a sobrevivência dos seres, como detectar predadores, presas e o perigo. O som é uma forma de energia que está associada a vibrações da matéria. Ela é um tipo de onda mecânica longitudinal que se propaga apenas em meios materiais, como sólidos, líquidos ou gasosos. O som origina-se das vibrações que resultam depois que um objeto aplica uma força a um outro objeto. Isso se chama ondas de compressão e refração. Elas propagam a longa distância em ambientes com pouca ou nenhuma iluminação. Independente da luz, ela se propaga. O som é altamente modulável, podendo aí, ser dividido em frequências, intensidade e duração, e ele contorna objetos. Entretanto, a intensidade cai com a distância e em ambientes ruidosos, ele perde a eficácia, além de variar de acordo com a temperatura, pressão e umidade, e ele não se propaga no vácuo. O ouvido é o responsável pela nossa audição. Possui diversas partes e é dividido em 3 segmentos: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo é o que chamamos de orelha. Ele é dividido em pavilhão auricular e canal auditivo. O ouvido médio é dividido em 3 pequenos ossos: o martelo, a bigorna e o estribo. Eles são responsáveis por receber e amplificar a vibração sonora e transmitir para a orelha interna. O ouvido interno recebe as vibrações sonoras e manda para o cérebro, e também é responsável pelo equilíbrio do corpo. Ele é dividido em cóclea, janela oval, nervo auditivo